Bom, mas vamos lá que o jornal britânico The Sun classificou a Polícia Militar de São Paulo como a força policial mais perigosa do mundo. Não. O texto cita casos recentes de violência policial no estado e destaca preocupação internacional com as ações da corporação. The Sun se metendo aqui em São Paulo, hein? A Secretaria de Segurança Pública do Estado se defendeu, afirmando que está comprometida com a legalidade e a responsabilização de eventuais desvios de conduta. Aquela respostinha padrão. Desde o início de 2023, a pasta informou que 465 policiais foram detidos e 335 foram detidos por irregularidades. Bom, se a gente puder contactar o comandante-geral da Polícia Militar para se manifestar sobre isso, seria interessante, porque, meu querido Henrique Kriegner, o The Sun é um jornal britânico. Não foi a polícia britânica que fuzilou com tiros na cabeça o brasileiro Jean Charles, confundindo ele com um terrorista? O rapaz estava com a sua mochila, com o seu laptop, né? Notebook, que vocês falam, com o seu notebook. A polícia entrou e ele levantou a mão e fuzilaram ele. Não é isso? É isso aí. Não foi também as forças militares britânicas que se somaram aos Estados Unidos e massacraram 250 mil iraquianos, maioria deles população civil, sob o argumento de que Saddam Hussein, em 2003, tinha armas de destruição em massa? Então, nosso querido The Sun, não é? Foram vocês que também convenceram os britânicos, convenceram ali o Zelensky a continuar uma guerra com a Rússia, quando em março de 2022 podia ter feito as pazes, não é? E morreram agora 1 milhão de ucranianos. Mas o The Sun está preocupado com a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Pode ser até que ele tenha razão, queria ouvir vocês. Não tem razão não, Capês, de jeito nenhum. O The Sun é um tabloide, né? Acho que é importante o pessoal que talvez nunca teve contato com esse jornal entender que ele é um tabloide. Não necessariamente ele posta ali as verdades. Ele já foi processado por fake news em inúmeros casos, perdeu também muitos desses casos tendo que fazer retratações e, inclusive, é sempre criticado porque ele aumenta as informações. Então, às vezes, ele trata de um fato de uma forma, de um fato real, um fato que aconteceu, porém, ele cria narrativas ao redor daquele fato. Bom, às vezes é até meio parecido com alguns jornais aqui no Brasil, né? Mas, diga-se de passagem, o The Sun é um tabloide e ele traz essa informação com algum interesse que eu confesso, Capês, não entendi qual é. Quando ele traz, ele não se baseia em dados comparativos, ele traz dados absolutos, e esses dados absolutos eles são colocados ao léu. A realidade é que as pessoas fora do Brasil não entendem o que é a realidade da polícia e do crime no Brasil. Se você trouxer policiais de forças elevadas de outros países grandes, como Estados Unidos, também lá da Inglaterra e de outros lugares, eles não sabem o que fazer aqui, porque nós vivemos, como eu falei, é um cenário de guerra dentro de uma cidade, um cenário urbano que está conduzindo a sua vida no dia a dia. Geralmente eles estão acostumados ou com crime dentro das cidades ou com guerra que acontece num outro país ou num outro território. Aqui é os dois cenários acontecendo ao mesmo tempo e ainda tem toda a complexidade de preservar as vidas inocentes, punir os criminosos e ainda se comportar como quem combate inimigos porque querem tirar a sua própria vida enquanto policial. Então, The Sun não entende de Brasil, muitas polícias ao redor do mundo também não entendem de Brasil e a opinião deles nesse caso aí, acho que a gente pode descartar, Capês. Mas eu queria o seguinte, parece que o The Sun conhece todas as polícias do mundo, né? Conhece a polícia de Uganda, conhece a polícia da Rússia, conhece a polícia do Afeganistão, do Turcomenistão. Vamos sair do Brasil, ó, Turcomenistão, tá certo? O Cazaquistão, a polícia do Irã, polícia da Líbia, polícia do Egito. Então eu quero saber o seguinte, a polícia, ele conhece todas as polícias. Meu querido Guilherme Mendes, você assistiu, eu dou dicas de filmes, né? Muito boa. Você assistiu o documentário da Netflix, 137 disparos? Não assisti. Puxa, é um documentário muito interessante sobre a polícia americana em Cleveland. Um cidadão negro estava dirigindo e não percebeu o sinal da polícia de trânsito para parar. Em pouco tempo, ele estava sendo perseguido por quase 200 viaturas. Ele tomou 137 tiros, sendo que um dos últimos, o policial, que era um veterano da guerra do Iraque, subiu no capô e o fuzilou. Acho que é um cadáver que estava lá já. Fuzilou um cadáver com tiro de fuzil.
muito interessante para a gente ver também. E George Floyd, lembra quando ele foi asfixiado até a morte também? Então, será que só a nossa polícia é uma polícia violenta? Não querendo aqui ser ufanista nem nada, mas a Polícia Militar de São Paulo, me desculpe, é uma das melhores do país e uma das melhores do mundo. Tem violência? Tem 83 mil homens, mas eu não quero aqui dar opinião, eu quero ouvir você. Capês, vocês tentaram desqualificar o Dessan, a opinião dele, acho que toda opinião é válida, é muito bem-vinda. Eles colocaram, sem dúvida, o que a gente está cansado de saber. Se a gente for falar só em 2 meses atrás aqui, o menino Rian, lá em Santos, morreu com um tiro com 4 anos brincando na sua varanda. O estudante de medicina morreu aqui na Vila Mariana, depois de ter feito a gracinha lá de mexer no retrovisor da viatura, quando poderia qualquer tipo de arma não letal ser utilizada, e ele já estava ali rendido dentro do hotel, do lugar onde ele se enfiou. Fora isso, o homem jogado da ponte, fora isso, o senhor palmeirense, inclusive, que morreu lá no Tatuapé porque o policial deixou a arma disparar quando passava numa lombada. Enfim, se a gente for ficar falando aqui dos casos em que a polícia agiu de forma criminosa ou incompetente, nós vamos ficar até às 6 horas da tarde, vamos perder os 3 em 1 só para ficar citando esses casos. O que não quer dizer que a polícia de São Paulo não seja de fato a melhor do Brasil, como você bem falou. O problema é que a nossa segurança pública é catastrófica. Você colocou aqui, Capês, um exemplo de uma polícia que também é muito ruim, que é a polícia americana. Então, de fato, comparar a polícia brasileira com a polícia dos Estados Unidos, extremamente preconceituosa, extremamente persecutória, extremamente violenta, não colabora muito para o debate. Eu acho que a gente tem que observar as boas práticas de segurança pública que estão, na maioria das vezes, na América do Norte, mas um pouquinho mais ao norte, no Canadá e, sobretudo, na Europa. Comparar o que é ruim com o que é pior só enfraquece o debate. E quanto à questão da manifestação do Dessan, é uma opinião, eu não li a matéria, não vi que ali houve dados nem distorcidos, é que para eles, por exemplo, uma criança morrer numa sacada com um tiro com 4 anos é algo inimaginável, inconcebível. Mas como o Kriegner falou, no Brasil tudo é diferente. E talvez vou assistir o documentário que você está me recomendando, Capês. Me parece muito aquele caso no Rio de Janeiro em que a pessoa foi morta com 143. A polícia brasileira conseguiu ser melhor, deu meia dúzia de tiros a mais para não deixar nenhum tipo de dúvida de que o criminoso, que na verdade não era criminoso, nada mais era do que um trabalhador que passou ali de forma inadvertida, teria morrido. Afinal, que com 140 tiros é difícil escapar, né? Agora, Priscila Silveira, eu estava prestando atenção aqui no Guilherme Mendes, ele falou 4 ou 5 tragédias, né? É claro que 4 ou 5, não se lembraria de mais umas 5, e acontece mesmo, e a polícia é violenta realmente, a polícia no mundo inteiro é violenta. Agora, ele consegue extrair, eu não sei o curso de estatística que ele fez, mas ele consegue extrair desses exemplos que ele trouxe aqui aleatoriamente a conclusão de que a Polícia Militar de São Paulo é a pior do mundo, a mais violenta comparação com 193 países da ONU, com seus estados, oblastes, províncias, regiões, porque a opinião tem que ser respeitada. Não, você falou que a opinião do Dessan tem que ser respeitada. Eu não respeito o Dessan e não respeito a opinião do Dessan, mas eu quero que, de repente, a Priscila Silveira tenha uma opinião diferente. E se você não concorda comigo, eu te dou a palavra depois para você falar. Eu vou discordar do Guilherme, eu vou discordar porque... Em que sentido? Eu acho que uma coisa é falar o que acha, né? Eu acho que a polícia é a mais violenta. Nesse Dessan, ele coloca que a força policial mais perigosa do mundo, ruas de sangue, policiais que querem assassinatos no currículo. Nós temos o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, e esses são dados, né, Capês? Que coloca, se fosse minimamente, se eles pesquisassem minimamente, jogasse qualquer pesquisa aí no Google, eles encontrariam, por exemplo, no estado aqui, a Bahia como a mais perigosa. Já quebraria essa fala tendenciosa, na minha opinião, né, de colocar... Não estou defendendo a Polícia de São Paulo, nem estou falando que ela é perfeita, mas há aqui um imbróglio com estatísticas, né? Depois a gente tem o Rio de Janeiro como segundo, depois a gente tem o Pará, depois a gente tem Goiás. E aí sim vem, dentro de 503 mortes, a letalidade imputada à polícia aqui de São Paulo. Agora, Capês, eu acho que o Guilherme, ele usa, né, assim como foi também usado no Dessan, a fala da Camila Assano, que é do Conectas Direitos Humanos, onde ela coloca uma potencial crise
de Segurança Pública, ela disse que estava em declínio, né? E depois, com o atual governador, que é o Tarcísio, volta a subir. Então, ela faz também uma crítica nesse DECEM à política desenvolvida pelo atual governador. E aí, nessa fala dela, Capês, que aí eu acho que é onde o Guilherme coloca, ela cita a morte do menino Rian de Santos, que morreu na frente da casa dele, coloca aquele estudante de medicina, que também, né, foi baleado e está sendo lá investigado, e coloca também um contexto racial, que isso aí é verdadeiro mesmo, mas um contexto racial nos episódios de violência. Agora, falar que a polícia militar, na verdade nem fala militar, né? A polícia do estado de São Paulo é a mais perigosa do mundo, eu vou discordar por questão de estatística, porque aí é o não sensacionalismo, né? Eu visualizo um sensacionalismo para poder vender e imputar uma inverdade para esses dados. Olha, Priscila, eu vou concordar com quase tudo, mas eu vou discordar dessa parte final. Eu não acho que o DECEM fez essa notícia para vender. O que vai vender o inglês, o britânico, comprar um jornal porque está falando mal da Polícia Militar de São Paulo, que ele nem sabe o que é? Para mim, e eu não posso... Eu gostaria de saber se o DECEM recebeu o pagamento da USAID, da USAID, que tem influenciado aí a política nos países do mundo inteiro, não é verdade? Será que o DECEM... Não estou perguntando, eu não sei. Porque me parece que é uma matéria que não tem nenhuma utilidade pública, nenhuma base estatística, nenhuma opinião para ser levada a sério. Me parece algo para produzir um efeito ideológico aqui. E o que o DECEM quer produzir algum efeito aqui? DECEM, quem patrocina você? Eu não sei. Você poderia dizer? Vamos ouvir o nosso querido Rodolfo Maris. Vamos ser um raciocínio aqui, mas eu também vou contestar aqui o Guilherme Mendes. Porque o DECEM não apresentou nenhuma fonte, não apresentou nenhuma fonte de pesquisa, não apresentou nenhum entrevistado. Parece que ele pegou esses números ao léu e simplesmente publicou lá, tentando defasar a imagem da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Mas olha só, eu convido a vocês que estão em casa, inclusive o nosso amigo Guilherme Mendes, que está aqui, a abrir a página aí da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Lá tem o portal de transparência e lá tem todos os números de ocorrências. Eu vou dar só um exemplo aqui, tá? Ocorrência por porte de entorpecentes. Foram 13.264. Se eu continuar falando das ocorrências aqui, nós vamos chegar num total, olha só, pasmem, de 382.606 ocorrências. E ele vem aqui com pretexto, ou vem colocar pequenos acidentes que aconteceram na corporação, como casos isolados, como do policial, por exemplo, que, infelizmente, por acidente, acabou atingindo um menino lá em Santos. Como se o policial quisesse sair de casa para fazer mal para uma criança de 4 anos. Isso é inverdade, isso é covardia por parte da opinião contrária. Não existe isso, tá? O policial militar, ele não sai de casa para fazer mal para a sociedade. Pelo contrário, são heróis. E quando eu estou com a minha filha Valentina, de 11 anos, quando a gente avista uma viatura, a primeira coisa que eu faço é abaixar o vidro do carro e falar: filha, cumprimenta os nossos heróis. E a Valentina vai lá e cumprimenta os nossos heróis. Ela tem diversas fotos com boina da rota, com cacetete, lá em cima do cavalo, lá quando nós vamos no estádio. É o respeito pela Polícia Militar. Não pode pegar as pessoas que, infelizmente, causaram um acidente e colocar a culpa toda numa corporação, porque esses números são irreais. A Polícia Militar de São Paulo é a melhor polícia militar do Brasil e uma das melhores do mundo. Muito bem. Guilherme Mendes, já vai entrar um assunto de inflação, Fernando Haddad, mas para não dizer que você não teve direito à réplica, aqui sou muito democrático. Você pode ser sintético, por favor? Não fala aqueles textos longos. Não, muito sintético. Concordo com a doutora Priscila de que a matéria é sensacionalista. Não tenha dúvida. Não. Vou chegar lá também. Que a matéria é sensacionalista, mas faz parte, não é? Como o Kriegner bem colocou, é um tabloide. O tabloide vive de exagero para vender. Normal. E a Polícia Militar de São Paulo, não tenho a menor dúvida que é a melhor polícia do Brasil. O que não quer dizer que, em comparação a outras polícias do mundo, não tenha muito a melhorar. Longe de mim aqui desqualificar os bons policiais que prestam um serviço super relevante à sociedade. O que tem que ser feito é um trabalho de depuração, só isso. Muito bem, fico feliz, parabenizo o Guilherme por ter se retratado, está se retratando. Porque se é a melhor polícia do Brasil, não pode ser a mais perigosa do mundo. Sem dúvida. Então, parece que o bom senso prevaleceu. Antes de passar a informação, nós discutimos aqui o projeto Pena Justa, né? Que os presos são maltratados e tal. Então eu fiz uma consulta enquanto o programa estava, mandei um WhatsApp
para o melhor promotor de justiça do Brasil, o mais corajoso do Brasil, o único que vive cercado de seguranças, ele e sua família, porque está jurado de morte pelo primeiro comando da capital. Um homem que saiu da sua zona de conforto, perdeu a sua liberdade por amor à causa pública. E ele participa e faz correições nos presídios. Mesmo ameaçado de morte, ele entra no presídio para fazer correições. Eu perguntei qual o estado dos presídios aqui, principalmente na região de Prudente, onde estão concentrados os presídios de organizações criminosas. Caro amigo, desconheço quaisquer causas de maus tratos a presos aqui no estado de São Paulo. É um promotor falando, não é um político, é alguém que está trabalhando, está lá dentro. Sou promotor de justiça de execuções criminais aqui de Prudente. E não estou afastado do meu cargo, apesar de também integrar o GAECO, trabalhando sem prejuízo de minhas atribuições. Faço isso pelo MP e faço correição de mais de 15 unidades prisionais da região oeste paulista desde 2008. E nunca vi nas minhas correições nenhuma situação de maus tratos, pois tomaria providências imediatas. Os presos em São Paulo, salvo aqueles que estão no regime disciplinar diferenciado, têm direito a banho de sol todos os dias. Saem das celas após o café da manhã, são recolhidos apenas na hora do almoço e saem das celas novamente após o almoço, onde permanecem transitando livremente, normalmente no pátio dos raios habitacionais até às 18 horas, quando são recolhidos às celas. Durante todo o período de banho de sol, as celas permanecem abertas. Eles fazem 4 refeições diárias, café da manhã, almoço, café da tarde e jantar. Eu não estou criticando isso. Eu acho até que é correto que isso aconteça. E parabenizo a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo por estar fazendo isso. Mas nós temos que dar a devida dimensão. Então, se a pena justa, pelo menos aqui no estado de São Paulo, eles estão recebendo a pena justa, que é só a privação da sua liberdade. Colocando sempre aqui, parafraseando um outro programa da rede, os pingos nos is.